Boa tarde, caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula Conquista e Colonização da América, a parte 2, certo? Junto ao nosso projeto do Campo Santo Inês Estudar Juntos, para ajudar vocês a estudarem para o Enem. Eu começo essa aula chamando a atenção, lembrando vocês que a aula passada, o fio condutor, de nossa aula foi a violência. E aí a violência contra negros, contra indígenas, e como essa violência é uma herança do processo colonial de formação das Américas portuguesa, da América espanhola e da América inglesa. E aí, nesse processo, a gente teve mais um assassinato brutal de um negro pela polícia, um policial branco. E aí, eu trago vocês a pensar, e eu quero que vocês pensem esse assassinato, mais esse assassinato contra o George Floyd, dentro de um contexto maior, dentro de um contexto da herança de um pensamento colonialista, E esse pensamento colonialista acabou formando essas identidades que a gente chama de identidades subalternas, subalternizadas, na verdade, E essas identidades subalternizadas são aquelas identidades dominadas. E aí eu levo vocês a pensar que o fio condutor da nossa aula dessa semana é essa questão dessa identidade criada pelo colonialismo, essa identidade que deveria ser, aliás, que foi subalternizada e que hoje se insurge. E a gente vê essa insurgência a partir desses movimentos antirracistas, E esse movimento, esse pensamento é o pensamento que a gente chama de decolonial, ou seja, aquele pensamento que quer romper com as amarras do colonialismo e quer pensar as questões a partir de si mesmo, a partir do seu referencial, a partir do seu lugar social. Não, nós não vamos negar o colonialismo. Nós entendemos o colonialismo, nós entendemos a criação de identidades pelo colonialismo e nós entendemos como essas identidades elas vão sofrer, interferências dentro desse processo. E aí a gente começa a nossa aula com uma citação de uma filósofa chamada Linda Alcoff. O que a Alcoff fala? Ela fala: o colonialismo cria e reifica identidades como meio de administrar povos e estabelecer hierarquia entre eles. Ou seja, Alcoff está dizendo aí que nas sociedades coloniais foram criadas identidades e essas identidades serviram para ou oprimir ou privilegiar, E essa opressão ou esse privilégio vai ser dado a partir da criação de determinadas instituições, E aí nós temos que pensar como poder e identidade funcionam juntos, a depender de seu contexto, e como o colonialismo, além de criar desigualdades, ele pode também deslegitimar ou legitimar certas identidades, E aí eu quero mostrar para vocês, e eu vou retomar durante toda a aula essa questão da identidade, para a gente pensar as identidades que foram criadas, as identidades que foram privilegiadas, as identidades que foram utilizadas para serem oprimidas, para serem deslegitimadas, para não terem lugar de fala, para não poder, ter, como eu posso dizer, para não ter protagonismo dentro desse processo da história, certo? Então não esqueçam do que a gente está discutindo aqui, dessa identidade colonial no início, tá? E desse colonialismo criando e reificando identidades para administrar povos e estabelecer hierarquias. Não esqueçam disso durante toda a nossa aula, tá certo? Então, nós temos que pensar, que na aula passada nós estávamos tratando do período da conquista, certo? As grandes nações foram conquistadas, os incas caíram perante os espanhóis, os astecas caíram perante os espanhóis, os outros povos menos organizados também caíram perante os espanhóis. Agora existe a necessidade de você organizar todo esse processo. E é interessante que a organização dessa colônia
ela vai ter várias camadas, né? A camada administrativa, a camada social, a camada econômica, religiosa, né? E por falar nessa ideia de religião, nós podemos aqui falar desde o início, né, que os reis católicos, eles tiveram a posse da sua terra dada e afirmada pela Igreja Católica, através do Papa Alexandre VI, que na Bula Intercoetera de 1493 dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, ou seja, né, aquelas terras são dos portugueses, essas são dos espanhóis. Então ali nós vemos que os reis católicos eles tinham a posse do que eles iriam chamar de Índias de Castela, que essas Índias de Castela, eu já falei na aula passada, é todo o território da América Espanhola, certo? E os reis, né, católicos, eles davam aquela terra para quem quisesse e a quem lhe agradasse. É por isso que a gente diz, né, que o estabelecimento, a formação da colonização na América Espanhola foi mista, teve atuação pública e privada. Como assim? Os reis, né, escolhiam as pessoas, os reis católicos, escolhiam as pessoas que bem lhe agradassem e a eles distribuíam concessões para irem à América, certo? E a essa conquistar essa América. E eles davam concessões, mas quem tinha que investir seu dinheiro eram os aventureiros, eram as pessoas que iam. Por isso que a gente costuma dizer, né, que a conquista das Índias de Castela, ou da América Espanhola, foi realizada por aventureiros, os conquistadores, né? E esses conquistadores receberam títulos de adelantados. Está aqui embaixo, gente. Receberam títulos de adelantados. Esses adelantados, né, que saíam da Espanha como homens sem posses em busca de riquezas, quando eles chegavam na colônia, eles tinham autonomia e recebiam benefícios da coroa. Lembra-se, né, dessa relação pública e privada? Em troca desses benefícios da coroa, eles pagavam tributos, eles tinham que construir fortalezas, ou seja, ir construindo o que futuramente daria início a uma cidade, e eles tinham que fundar as cidades e catequizar os índios. Lembrando que junto com esse título de adelantados, né, a maioria desses homens recebiam também o título de governador e de capitão-general, ou seja, aquele que tinha o poder de administrar e de aplicar as leis. E aí é interessante a gente pensar que na história ibérica medieval, ou seja, na história medieval de Portugal e da Espanha, o adelantado, ele era o governador de uma província que ficava em fronteiras, né? E ele era investido diretamente pela autoridade real e seus poderes eram teoricamente limitados, né? Aqui, aliás, lá na América Espanhola, o adelantado da América, ele também tinha o seu poder investido diretamente pelo rei, né? E só que ele estava fora de alcance das autoridades da colônia durante muito tempo. Então, sobre o seu senhorio, sobre aquelas terras que eles tinham, eles também gozavam de amplos poderes quase limitados, só que esses poderes eram quase limitados porque existiam as estruturas que seriam colocadas futuramente, que eram as estruturas municipais, que eram chamadas de cabildos. Mas não se preocupem que lá na frente eu vou explicar para vocês o que são esses cabildos, tá? Enfim, quando esses adelantados iam para a Espanha, eles também recebiam o que a gente chama de capitulações. O que eram as capitulações, meus amigos? Eram contratos em que a coroa concedia a permissão de explorar, conquistar e povoar as terras, né? E essas capitulações é que fixavam os direitos e os deveres recíprocos e também o direito de escravizar o índio. Não esqueçam disso. E quando se tem esses homens, lembre-se que eu falei das administrações, da administração, dos órgãos administrativos, a gente tem ali especialmente o cabildo ou ajuntamento.
O cabildo, gente, era uma espécie de câmara municipal, tá? E eram eles que administravam as capitanias gerais e os seus membros eram os crioulos. Lá na frente eu vou explicar para vocês quem eram esses crioulos. Lembrem desse nome, ó, crioulos ou criolhos, né? Aqui no caso em espanhol. Tô botando todo o meu espanhol em dias, tá? Não mostrem para os professores de espanhol. Então, é interessante pensar que a administração local, que eram esses cabildos, até meados do século XVI, agia com total independência da metrópole, né? Só que a metrópole, ela não fica muito satisfeita com essa autonomia. Por quê? Porque eles começavam, obviamente, a pensar em si, né? Os cabildos, governados por moradores locais, pensavam na sua riqueza, no seu lucro, né? E não na riqueza dos reis. E para tentar barrar essa autonomia, ele criou aquilo que nós chamamos de audiências, né? As audiências, gente, elas eram governadas por um vice-rei, né? E ela passou a representar o poder real. Elas exerciam o que a gente chama de uma apertada vigilância. As audiências acumulavam poderes administrativos e judiciários. Quando sua sede ficava num vice-reinado, o seu presidente era o vice-rei, né? Quando não, ficava numa área mais periférica, era o capitão-general e seus membros eram os chapetones. Olha só, aqui eu estou falando de duas identidades criadas na metrópole, crioulos, criadas na colônia, né? Duas identidades coloniais, crioulos e chapetones, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês quem eram esses homens e quais eram as suas prerrogativas, certo? É interessante, gente, agora que a gente está falando aqui, falar desse vice-rei, tá? Esse vice-rei, ele era escolhido no seio das famílias espanholas ilustres da Espanha. Representavam a coroa e exerciam o direito de protetor, controlavam as minas, zelavam pela cristianização dos índios, certo? E presidiam a audiência. Aqui eu já estou dando uma dica para vocês quem eram esses chapetones. Vejam só, eu estou dizendo que o vice-rei, ele era proveniente das famílias espanholas ilustres, né? Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, nós temos aqui, dentro da colônia, esses dois órgãos administrativos, os cabildos, que eram uma espécie de câmara municipal e que durante muito tempo, dentro da colônia, até meados do século XVI, agiu com uma imensa autonomia, certo? E, obviamente, pensava nos seus próprios interesses e que diminuíam os poderes daqueles que eram os adelantados e as audiências que vieram para barrar a autonomia, né, esse self-government, esse autogoverno, né, da América Espanhola. Então, nós vemos essa própria disputa dentro do seio dessa administração colonial. Bem, para que esse território imenso fosse melhor governado, ele foi dividido entre vice-reinados. Os vice-reinados estavam nas áreas centrais e aqui no mapa nós podemos ver, né, quem eram esses vice-reinados. Preste atenção. O vice-reinado da Nova Espanha, região do México, vocês estão vendo aqui, né? Vice-reinado do Peru, região do Peru. Vice-reinado do Rio da Prata, aqui nós vemos toda essa região aqui fronteiriça com o Brasil, né? Nós temos também o vice-reinado de Nova Granada. São os principais vice-reinados. E nós temos as capitanias gerais, que eram mais periféricas. Elas eram ali colocadas mais como pontos estratégicos para defesa militar e para navegação. Olha só, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela e Capitania Geral do Chile, certo? Então, vocês podem ver que as capitanias elas estão ali mais ligadas para a navegação e para a proteção do território.
Bem, essa administração colonial, obviamente, ela não fica só na colônia. Por quê, gente? O rei, ele queria ter o poder total sobre as Índias, né? Sobre as Índias de Castela, ou seja, sobre a América Espanhola. Então, ela criou também algumas instituições que ficavam na metrópolis, mas que serviam para poder vigiar, a sua colocar a sua vontade em prática. E aí nós temos os dois órgãos principais, a Casa de Contratação, que ficava em Sevilha, né, e servia Sevilha, na Espanha, e servia para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto, ou seja, que era um imposto, né? Vocês já veem, né? Pagava-se uma porcentagem de tudo que se produzia. A casa de contratação tinha geralmente três cargos principais: o tesoureiro, o superintendente e o secretário. E ela foi criada por volta de 1503, né? Como eu falei para vocês, ela serve para supervisionar as relações marítimas e comerciais entre, entre as Índias e a metrópole, assegurava a organização e a proteção dos comboios para a América e zelava pela entrada das rendas reais e pelo encaminhamento do correio administrativo, né? Ou seja, ali ela também estava zelando pela comunicação, tá? E, obviamente, como eu falei para vocês, o Conselho das Índias, que era uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça. Era ela que nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias. Preparava as leis, decretos, né, referentes ao Novo Mundo e enviava para lá. Dava, como eu posso dizer, uma forma legal às ordens que vinham da coroa, né? Também ficava a cargo do Conselho das Índias a redação das correspondências administrativas, certo? Que transitavam pelos órgãos da casa. Também fazia as indicações de nome para os cargos de funcionários coloniais, né? E tinha esse cargo principal, que era um Supremo Tribunal de Justiça. Esses dois órgãos, né, eles são interessantes porque eles dão forma à vontade real, certo? E são esses dois órgãos que transmitem, né, aos órgãos administrativos locais, que a gente viu aqui, né, os cabildos e as audiências, a vontade do rei. Então, são extremamente importantes dentro desse processo de dominação. Lembre-se disso, tá? Não esqueçam desses nomezinhos. É muita coisinha, mas é importante porque a gente vai perceber, né, de que forma a coroa buscou da, da legitimidade, da organização para essa conquista, né? A parte mais interessante da história da América Espanhola é esse período inicial, que é de agitação, de conquista. Agora está o que a gente chama do tempo das estruturas. Na longa duração, onde as coisas vão mudando de forma muito lenta, né? Mas eles vão se organizando. E a economia colonial, gente? É interessante a gente pensar, né, que essa economia colonial ela é formada justamente dentro de um processo mercantilista. Quem foi meu aluno já trabalhou com as teorias e as práticas mercantilistas. Metalismo, bulionismo, né, que é a mesma coisa, balança comercial favorável. Enfim, agora, infelizmente, nós não temos tempo para abarcar. Mas é interessante a gente pensar que a América Latina como um todo, né, é um produto da conquista. E como consequência, né, se instalou dentro desse território uma aristocracia ligada à propriedade imobiliária. Daí, meus amores, nós tivemos uma formação voltada para o mercado externo, né? Nós tivemos especialmente a exploração mineradora e aquilo que a gente chama de encomendas, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Vocês estão vendo essa imagem aqui?
Essa imagem, meus amores, é da maior mina de prata que foi encontrada, que é chamada de Potosí, né, que fica no Alto Peru. Então, quando se achou a mina de Potosí, foi assim, quando se descobriu um verdadeiro êxtase. Por quê? Porque a busca de metal precioso sempre foi o motor da conquista, né? O processo da economia mineira, essa ideia de explorar até esgotar e depois partir para outra parte, marcou a economia de uma maneira muito forte. Então, inicialmente tem-se, na conquista espanhola, sempre se achou ouro logo no início, mas primeiro aquele ouro de aluvião, né, que rapidamente se acaba. E aí se achou duas minas importantes, que é Potosí, que é na atual Bolívia, que a gente chama de Alto Peru, e a mina de Zacatecas, que fica no México, certo? Essas duas minas, meus amores, era chamada de devoradoras de índios, né? Por quê? Porque os índios que iam trabalhar nelas geralmente não voltavam, certo? Quando os índios saíam para o trabalho dentro das minas, se rezavam por eles, o que a gente chama do ofício dos mortos antes de sua partida, tá? E os índios iam trabalhar nas minas, especialmente por aquilo que a gente chama de mita, né? A mita, eu não coloquei aqui, desculpa, eu esqueci, mas enfim, a mita é uma forma de trabalho servil em que os índios eles iam prestar serviços nas minas alguns dias na semana. E não esqueçam desse nome mita, porque geralmente se cobra ao perguntar, né, de onde vem a mita. A mita não é de origem espanhola, a mita é de origem incaica, certo? A mita já era uma forma de trabalho dentro, dentro da sociedade inca. Se não me engano, mita significa turno. E aí a gente tem que entender essa ideia de trabalho por turno. Dentro dessa ideia da economia colonial, nós também temos a produção artesanal indígena, né? Ela foi permitida durante muito tempo, porque fazia parte da cultura indígena e não tinha como se controlar todas as produções. Elas cresceram especialmente ali no entorno das minas, né? Mas com o tempo ela começou a ser também controlada por essa burocracia da América Espanhola. Outra questão muito interessante dentro da economia colonial são as haciendas. As haciendas, meus amores, é aquilo que a gente chama de concentração fundiária, certo? Eram semelhantes às grandes fazendas dentro da colônia brasileira. Se formou especialmente nas regiões que a gente chama periférica, como Chile, Paraguai, Argentina, também na região das Antilhas, né? Forneciam batata, milho, tabaco e a cana-de-açúcar, sendo que o tabaco e a cana-de-açúcar eram especialmente destinados à exportação, tá? E também forneciam gado. Esses produtos alimentícios, né, eles eram destinados especialmente às áreas das minas. Por quê? Porque os mineiros, a sociedade que estava se formando ali, ela precisa consumir. E ela é formada justamente a partir dessas haciendas, né, dessas grandes fazendas. E dentro dessas haciendas é interessante que a gente tem o chamado encomendeiro, né? Acabei borrando aqui, mas não tem problema não, né, gente? Vou apagar. Dentro dessas haciendas aqui se destaca a figura do encomendeiro, né? Que é aquele que tem a grande terra, é aquele que recebe gratuitamente os lotes dos índios para trabalhar na sua mão de obra. E aí eles exploram esses índios e em troca davam a eles o quê? Os encomendeiros. Isso, eles encomendavam a sua alma, eles davam a eles a educação cristã, né? Enfim, as haciendas eram grandes propriedades monocultoras voltadas para o comércio colonial.
Nas Antilhas, que eu falei para vocês, né, foi implantado o regime de plantation, que é a plantation. A plantation é formada em cima de um tripé: grande propriedade, monocultura, mercado externo, né? Então, essa plantation de cana-de-açúcar é formada num latifúndio, no qual só se planta cana-de-açúcar, e na qual essa cana-de-açúcar ela não é feita para o consumo interno, ela é feita para a exportação. No Peru, além da cana-de-açúcar, nós tivemos a produção da América. Desculpa, a produção do algodão. E na América Central, nós temos a produção do índigo. O índigo é uma espécie de daquelas pedrinhas azuis que a gente chama de anil, é mais ou menos como se fosse aquilo. Então, vamos aí, nós temos as minas, né, as haciendas. Nas minas nós temos o trabalho pela mita, né, e nas haciendas nós temos o trabalho pelas encomendas, né, dos encomendeiros. Lembre-se que as minas eram chamadas de devoradores de índios. E lembre-se mais ainda, né, que se tirou muita prata da América Espanhola, muita prata e muito ouro, e as riquezas que nós temos hoje na América, aliás, na Europa, nesses países europeus, Espanha, Inglaterra, provém da nossa região, né? Existe até uma ideia de fazer com que os europeus paguem uma indenização pelos anos de exploração da América. Eu acho justo, né? E a sociedade colonial? Gente, aqui dentro dessa sociedade colonial que nós vamos ver mais nitidamente aquelas identidades que eu falei para vocês, né? As identidades criadas pelo colonialismo. Enfim, a sociedade colonial, ela é definida pelo princípio da pureza de sangue. Vejam só, aí a gente já vê, né, essa questão muito forte, porque a América Latina é uma América Índia, né? Estimativas vagas acreditam que na época da colonização, da conquista, existiam entre 20 e 40 milhões de indígenas em todo o continente africano, né? Estima-se ainda que cerca de 2/3 ou 3/4 da população indígena foi exterminada, ou pelo trabalho forçado nas plantações dos encomendeiros, ou nas minas pela utilização da mita, ou pelas epidemias trazidas pelos europeus, né? Enfim, então nós vemos aí a formação de uma sociedade baseada nesse princípio, né, que cria identidade, nesse princípio de pureza de sangue. Nós temos no topo os espanhóis, né? Logo abaixo, né? Aliás, esses espanhóis bem aqui são conhecidos como chapetones. Lembra que eu falei para vocês que os chapetones eles dominavam as audiências? Pois é. Os espanhóis nascidos na metrópolis, que eram cerca de 300 mil ali no final do século XVIII, início do XIX, por 1800, né? Controlavam a administração local. Eles tinham amplos poderes políticos e formavam uma elite política da região. Logo abaixo dos chapetones, nós temos os crioulos. Os crioulos eles estão abaixo dos chapetones unicamente por terem nascido na América. Eram espanhóis nascidos na América, filhos de espanhóis. Estavam isentos de qualquer mestiçagem. Ou seja, eles não eram mestiços de espanhol com índio, eles não eram mestiços de negros, nada. Eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. E aí nós temos a criação dessa identidade do crioulo, né? Ou seja, de uma pessoa que estaria abaixo só por ter nascido na América, como uma forma de tirar certos privilégios deles. Lembre-se que eles é que eram responsáveis pelos cabildos e que até o século XVI esses cabildos tinham uma enorme autonomia dentro da colônia. E para que essa autonomia fosse retirada, esses crioulos eles tiveram que ser subjugados, eles tiveram que ter a sua
a criação de uma identidade que o colocava em situação de subalternidade em relação aos chapetones, né? Então, os crioulos eram colonos descendentes de espanhóis nascidos na América, formavam a elite econômica e participavam da vida política local. E aí nós temos as castas formadas pelos mestiços, pelos mulatos, né? Esses mestiços, esses mulatos eram mestiços de brancos com índios, de brancos com negros, né? Ou de negros com índio. Sua maioria eram artesãos, né? Eram os que eles chamavam maiordomos. Esse maiordomo, gente, era como se fosse uma espécie de capataz, aquela pessoa que vigiava a fazenda, enfim. Ou eram vagabundos, né? Eles ficavam naquele que a gente chama no meio, né? No entre lugares. A sua posição na sociedade era instável, eram mal fixadas. Eles sempre reivindicavam chegar perto do que os crioulos tinham, mas eles eram marcados pelo sangue, né? Eles eram marcados pelo nascimento. Então, eles nunca iriam chegar perto do crioulo dentro dessa sociedade colonial. Vejam só, a gente já tem aí a demarcação de 3 identidades. No topo, nós temos os chapetones, abaixo nós temos o crioulo e mais abaixo ainda as castas. E mais abaixo nós temos o índio, né? Enfim, o índio eram cerca de 10 milhões nessa época da sociedade. E eram aqueles que eram submetidos aos trabalhos forçados, como eu falei para vocês. A mita, que era o regime de trabalhar alguns dias na semana, do quais muitos não voltavam, nas minas de prata e ouro, e nas encomendas, que eram quando eles iam prestar serviços praticamente de graça a um encomendeiro, né, em troca da salvação de sua alma. E mais abaixo ainda, nós temos o escravo negro, que chegou a cerca de 800 mil, tá? Vamos falar aqui desse trabalho compulsório, né? Bem rapidinho, gente, que eu já expliquei. O que era a mita? Era o sistema que impunha o trabalho obrigatório, principalmente nas regiões mineradoras, durante determinado tempo. Os índios eram escolhidos por sorteio em suas comunidades, recebiam baixos salários como remuneração pelo tempo de trabalho prestado. E a encomenda? Sistema de trabalho obrigatório não remunerado, em que os índios eram confiados a um espanhol, que era um encomendeiro, que se comprometia a catequizá-los. Né? São as formas de trabalho compulsório indígena, ou seja, ele não tinha escolha, ele tinha a obrigação de prestá-los. Né? Já expliquei para vocês mais atrás o que era essa mita e essa encomenda, né? Como eu falei para vocês, abaixo do abaixo, né? Nós temos o escravo africano. Existiam escravos africanos, sim, dentro da sociedade colonial, só que ela não era muito bem vista, né? Porque existia também muita mão de obra indígena. Então, a mão de obra africana ela não foi muito utilizada dentro desse processo. E a Espanha não realizava também o tráfico negro, ela se recusava a fazer parte desse tráfico. Porém, né, recusava-se a fazer parte, mas comprava, né? E para que pudesse dar legitimidade à vinda dos traficantes de outros lugares, eles expediam o que a gente chama de assento, né? Que era um documento que permitia o exercício das atividades, né, para alguns homens em alguns lugares específicos. E o trabalho escravo negro foi utilizado especialmente ali na região das Antilhas. Os negros chegaram a ser 800 mil. E dentro dessa sociedade hierarquizada, dentro dessa sociedade onde as identidades eram criadas para subalternizar, o escravo negro estava abaixo de todos. Né? Então, lembre-se, né, dessa questão da identidade, é muito legal. E aí, desse processo, a gente se pergunta, né, o que aconteceu ali? Foi um encontro de 2 mundos, né? Então, há uma produção historiográfica que fala aí que se criou uma nova cultura por meio do encontro da cultura índia e da cultura espanhola.
Antigamente se acreditava na ideia da aculturação, ou seja, que a cultura indígena tinha sido substituída pela espanhola. Mas a gente já nem trabalha e nem acredita mais nesse termo, né? Não se perde a cultura, porque a cultura ela vai se transformando. Então nós preferimos falar de uma hibridização, ou seja, de uma fusão de culturas, da formação de uma cultura singular, né? Que foi fruto da resistência indígena, porque o índio resistiu todo esse processo, né? E dentro desse processo da formação de um novo mundo, a Igreja Católica, ela teve um papel fundamental, né? Porque foi ela que foi a responsável por catequizar, por civilizar, com muitas aspas, né? O indígena, por europeizar o indígena, né? E aí a gente tem uma divisão dentro da igreja de clero secular, que é aquele clero administrativo, abades, padre, e o clero regular, que são as ordens religiosas. O clero secular não se envolveu com a cristianização dos índios, estava mais interessado na questão das recompensas da conquista. Já o clero regular, formado pelas ordens religiosas, foram os primeiros que se lançaram nesse processo de cristianizar e catequizar, né? Nós temos aí franciscanos, dominicanos e agostinianos, inicialmente e futuramente a Companhia de Jesus. Essas ordens se destacaram especialmente por realizar um trabalho linguístico e etnológico em profundidade. Nós temos aqui como exemplo Bernardino Sahagún, que criou a História Geral das Coisas da Nova Espanha, né? Foi o primeiro grande etnólogo, né? Porque ele aprendeu muito sobre a cultura dos índios da Mesoamérica, mas ele aprendeu para ensinar aos seus colegas, né, a ficar de olho para ver se os indígenas não estavam praticando as suas religiões às escondidas. Outro foi o Frei Bartolomé de las Casas, que eu já falei para vocês dele, né? Que ele foi conhecido como protetor dos índios. E ele pediu tanto ao rei Carlos V pelos indígenas que foi criado o Código de Nova Leis em 1545 que proibiu a escravidão indígena. Bem, foi uma lei, né, que nunca foi posta em prática, na verdade. E nós temos também a famosa Companhia de Jesus, né? Se estabeleceu ali na América Espanhola entre o século XVII e XVIII e foram a maior ordem religiosa, né? Tanto na América Portuguesa quanto na Espanhola. Eles trabalhavam especialmente no regime de missões, né? Ou aldeamentos, que eram chamados em espanhol em reduções. O que era aldeamento? Era quando se colocava vários índios de etnias diferentes em uma aldeia, né? E ali eles começavam a catequizá-los. Os jesuítas da América Portuguesa criaram até uma língua, que é a língua geral. Enfim, eles eram vigilantes na sua proteção, mas eles tratavam os índios como criança e muitas vezes infligiam-lhe castigos físicos, tá? Mas os índios, dentro disso tudo, né? Ele resistia, foi o que eu falei para vocês, né? Cria-se uma nova cultura, né? Então, eles tentam evangelizar os povos indígenas, eles tentam extirpar as que eles chamam de idolatria, mas os índios, eles misturam a religião. Um exemplo, meus amores, é a primeira e única santa indígena que eu sei até hoje, né, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, que foi visualizada por um índio asteca chamado Juan Diego. O que significa Guadalupe? Perfeitíssima virgem que esmaga a deusa de pedra. A deusa de pedra diz que era o Quetzalcoatl, né? Que era um deus asteca. Mas a Virgem de Guadalupe, que até hoje é muito importante dentro do México, especialmente, é uma santa indígena, tá? E os indígenas, eles resistiram por meio de mentiras, fugas individuais, fugas coletivas, enfrentamento, suicídio, né? Submissão aparente da fé, manutenção de sua fé regional, formação de um clero clandestino indígena. Então, por muito tempo você pensa que isso não é resistência, mas é uma resistência, sim, né? O suicídio também dos indígenas era uma forma de resistência a esse processo de colonização, tá? Meus amores, aqui nós temos uma atividadezinha
Só para vocês verem mais ou menos como é que cai essa questão no Enem. Vocês deem uma olhada, certo? E depois respondam. Lembrando que a resposta aqui é a letra D. Eu não vou ler com vocês porque eu já estourei o meu tempo de aula em 10 minutos, tá? Mas deem uma lidinha nas questões e vejam a resposta. Obrigada, queridos. Até a próxima. Nós vamos trabalhar na próxima o processo de conquista e colonização da América Inglesa. Bom dia, boa tarde, boa noite.